veio antes, a igreja ou a Bíblia? Esta pergunta tem sacudido a internet nos últimos meses. Estamos aqui com o segundo vídeo sobre o assunto, com mais detalhes a comentar. Primeiro devemos dizer que no sentido político, aqui no Brasil, nós católicos estamos bem unidos aos protestantes. Também no sentido moral, devemos estar unidos, porque os inimigos do cristianismo, entretanto, estão bem unidos contra nós. Contudo, no sentido doutrinário, existem várias divergências e uma delas é sobre a afirmação protestante de que a Bíblia é a única fonte de fé. Acontece que, antes da Bíblia existia a Igreja, e a Igreja Católica, por sua vez, só aceita a autoridade das Sagradas Escrituras, porque estas mesmas Sagradas Escrituras receberam do magistério e da tradição esta autoridade. Devemos observar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus e por isso mesmo é mais importante que a igreja. É um instrumento muito malicioso do argumento falso fazer afirmações em que Jesus é a palavra de Deus e depois também afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, colocando as duas afirmações em pé de igualdade. Em que momento vou dizer uma coisa e quando vou dizer outra? Na confusão em questão, um bispo católico afirma que a igreja está acima da Bíblia, não acima de Jesus, que é o Verbo de Deus encarnado. Em nenhum momento o bispo usa a expressão palavra ou Verbo de Deus, mas Bíblia e Sagrada Escritura. Sejamos honestos. Se queremos afirmar que Jesus é a palavra, a igreja nasce da palavra, do Verbo de Deus. Mas se afirmarmos que a Bíblia é a palavra, a coisa muda de figura. Isso é muito importante que se diga. Jesus subiu aos céus, enviou o Espírito Santo e não deixou uma linha escrita. A Bíblia é formada por Antigo e Novo Testamentos. O Antigo Testamento mais antigo, a versão da Septuaginta, tem 46 livros e a versão judaica 39. Já fizemos um vídeo sobre essa diferença de livros no Antigo Testamento e vou deixar um link dele na descrição. Mas agora, neste momento, neste vídeo, analisemos o Novo Testamento de 27 livros. Testamento esse que é o mesmo para católicos e protestantes. Não existem dúvidas ou discussões sobre a lista dos 27 livros, inspirados por Deus, que estão no Novo Testamento. A pergunta essencial da discussão sobre a prevalência da Bíblia sobre a igreja ou não é a seguinte: quem disse que esses 27 livros são os inspirados por Deus? Jesus não foi. Ele já tinha subido aos céus. Os protestantes dizem que são uma inspiração divina simplesmente. Não foi nenhuma autoridade humana. Sim, mas a inspiração divina inspirou quem? Foi uma unanimidade? Dizer isso é uma inverdade histórica. A verdade é que a Bíblia não caiu do céu. Bem, nos primeiros séculos da igreja haviam os gnósticos, que queriam colocar muito mais livros na Bíblia. O Evangelho de Maria Madalena, dos Hebreus, de Tiago, da infância e muitos outros evangelhos, outros Atos dos Apóstolos, epístolas. Esses livros não entraram na Bíblia, não eram inspirados, não eram canônicos, possuíam heresias, possuíam problemas com autoria e autenticidade históricas. Também no início existiam os marcionitas, que só queriam como evangelho o de Lucas e com reservas. Entre as cartas, somente as de Paulo e o resto tudo deveria ser jogado fora. Ou seja, não houve unanimidade durante séculos e essa disputa foi pesada e, como disse, durou séculos. Repito a pergunta: quem foi que fez a lista dos 27 livros do Novo Testamento? Todos os cristãos aceitam este número e estes livros. Apesar do grande debate, ortodoxos, católicos e protestantes aceitam estes livros. Não foram os apóstolos,
porque nos primeiros séculos da era cristã aconteceram estes intensos debates e ninguém chegava a um acordo, podemos dizer assim. Nas primeiras listas canônicas, 2 João, 3 João e Apocalipse quase não entraram. 7 livros no Novo Testamento, por sinal, tiveram problemas para se tornarem canônicos, para entrar nesta lista. Temos um vídeo sobre o assunto, vou deixar o link na descrição. Um livro do pastor de Hermas era muito popular e quase entrou nesses 27 livros, sem mencionar aqueles apócrifos que os gnósticos queriam incluir. Quem foi, afinal, que selecionou os 27 livros? Bem, não existe escapatória. Ou você acredita que foi a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, que selecionou os livros que estão na Bíblia, ou você vai ficar na fuga intelectual de achar que a Bíblia caiu do céu, impressa da forma como a gente vê hoje em dia, com zíper e tudo. A disputa só terminou lá no final do século II depois de Cristo. Santo Agostinho ainda discutia isso, dizendo que se deveria adotar os livros que a maioria das dioceses adotava, principalmente das dioceses mais antigas e apostólicas. E ele viveu entre 354 e 430 depois de Cristo, ou seja, final do século IV e início do V. O problema é que Lutero, Calvino, os primeiros protestantes vieram com essa novidade de só crer na Bíblia e não na igreja. Não tem nenhuma lógica do ponto de vista real e histórico. Pela terceira vez, quem foi afinal que selecionou os 27 livros? Resposta: a tradição da igreja ao longo dos séculos, com inspiração divina, foi selecionando os livros, e quando havia uma quase unanimidade no seio da mesma igreja católica, o magistério desta mesma igreja oficializou a lista de 27 livros, estamos falando só do Novo Testamento. O Papa Dámaso, em 350 d.C., confirmou a lista que temos hoje em dia. Foi com o poder das chaves dado a Pedro e a seus sucessores, como está em Mateus 16, do 16 ao 19. Foi o magistério da igreja encabeçado pelo Papa Dámaso. E pasmem os protestantes, foi originado da tradição apostólica. Logo, temos que crer na igreja e nas 3 fontes da fé. Antes que a Bíblia existisse, havia a tradição da igreja, o magistério da igreja e a própria igreja católica, obviamente. A primeira carta aos Coríntios, escrita por volta de 52 d.C., é uma das cartas, um dos livros do Novo Testamento mais antigos a serem escritos, ao lado da primeira carta aos Tessalonicenses. 20 anos depois, temos a primeira atestação da ressurreição por escrito. Está lá em 1 Coríntios 15. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se o conservardes como vô-lo preguei. De outra forma, em vão terias abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, está aí a tradição apostólica, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras. Paulo diz aqui que está transmitindo o que ele mesmo recebeu, e não foi pelas Escrituras do Novo Testamento. Quando Paulo cita as Escrituras aqui, ele está citando o Antigo Testamento. Podemos encontrar Jesus Cristo no Antigo Testamento. Na verdade, esta é a chave para interpretar o Antigo, e o próprio Jesus disse isso em Mateus 5, verso 17. Paulo estava mencionando como fontes de seu texto o Antigo Testamento e a tradição apostólica. E também o próprio Cristo, que é a palavra encarnada. O texto mais antigo do Novo Testamento foi escrito por volta de 50 d.C., a primeira carta aos Tessalonicenses, e o último a ser escrito foi o Apocalipse, por volta de 100 d.C.
Ou seja, foram 50 anos para escrever os 27 livros do Novo Testamento, e eles estavam espalhados por muitos lugares. O Apocalipse foi escrito por João para as igrejas da Ásia. Marcos escreveu seu evangelho para a igreja de Roma. Lucas para os gregos. As Sagradas Escrituras estavam espalhadas por toda a bacia do Mediterrâneo. Para escrever, 50 anos. Para ter uma lista, 2 séculos pelo menos. Uma pergunta muito importante. Como a igreja viveu sem a Bíblia durante 2 séculos? Você já fez esta pergunta para si mesmo? A igreja dos mártires não conhecia o Novo Testamento como nós o conhecemos? Somente fragmentos espalhados. A igreja primitiva dos mártires, dos cristãos que davam a vida por Jesus durante 2 séculos, viviam de quê? Viviam da palavra de Deus. A palavra de Deus não é a Bíblia, é o Cristo. A igreja, corpo místico de Cristo, já existia neste mundo. A igreja dos santos, dos que tinham fé, dos mártires, viviam sua fé sem a Bíblia. Eles viviam com base no magistério da igreja e com base na tradição apostólica. Pensar como os protestantes que a Bíblia é a única fonte de fé, que é o único critério da fé, é um absurdo histórico e uma aberração no que tange a nossa caminhada espiritual. Se a sua igreja nasce na época da imprensa, a invenção da imprensa por Gutenberg foi no século XV d.C., fica muito fácil. Para Lutero, dizer que basta examinar a Bíblia, basta que cada um examine a Bíblia e a interprete, contrariando inclusive a própria Bíblia, que em 2 Pedro 1, do verso 20 ao 21, proíbe a interpretação pessoal das Sagradas Escrituras, é muito fácil se na época de 1517 a imprensa estava sendo inventada e todos poderiam ter uma Bíblia em casa. Como a igreja viveu sua fé nos outros 1500 anos anteriores? Percebam, Lutero só pôde imprimir a Bíblia dele, que tinha inclusive os 46 livros no Antigo Testamento e não 39, porque os monges católicos, durante séculos, copiaram exaustivamente as Sagradas Escrituras, os 73 livros da Bíblia, manualmente. Quando as cópias começavam a ficar deterioradas, já haviam outras cópias concluídas, com firme propósito de preservar fielmente as sagradas linhas. Era um ministério, um serviço consagrado a Deus. Se não fossem os monges copistas católicos, nós não teríamos Bíblia. É uma realidade. Não haveria Bíblia sem tradição. Não haveria Bíblia sem igreja. A Bíblia, na verdade, é um instrumento valiosíssimo para conhecermos a palavra de Deus. Valiosíssimo, mas é um instrumento, assim como a tradição. E os dois são autenticados pelo magistério da igreja, que é sempre inspirado pelo Espírito Santo. Logo, as 3 fontes da fé são importantíssimas para a divulgação e a preservação da fé, e todas as 3 têm como dirigente o próprio Espírito de Jesus. Está lá em João 14, verso 26. Quando o magistério da igreja interpreta um texto da Bíblia, é o próprio Espírito Santo que interpreta, o mesmo Espírito que inspirou o autor sagrado a escrever esse mesmo texto que está sendo interpretado. As fontes devem agir com harmonia e sem contradição entre si, e o fazem por obra do próprio Deus. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é o Verbo encarnado. A Sagrada Escritura, na verdade, é um instrumento, como já disse, para que possamos ter acesso a Jesus. Jesus está vivo nos membros da igreja. Quer ver um exemplo? Saulo estava perseguindo os cristãos. Jesus estava nos céus. No entanto, a caminho de Damasco, o próprio Cristo interpela Saulo, dizendo: "Eu sou Jesus a quem tu persegues." E ele estava perseguindo os cristãos. Logo, sim, Jesus está vivo nos membros da igreja.
Se aceitarmos que a Bíblia é o único critério para a fé, estamos cometendo um suicídio em nossa caminhada espiritual cristã. Estamos sendo limitados de forma absurda, intelectualmente falando, no que tange a verdade revelada por Deus aos homens. Reflitam sobre tudo isso. Bem, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.